apresentar aqui o professor Elmar Mourão, tá? Da Fundação Getúlio Vargas, tá? Ele se formou lá, teve MBA na Fundação Getúlio Vargas, é professor de lá também, tá? E além disso, além de outras titulações diversas que ele possui, tá? Tá lá no site, não vou falar todas, mas tem várias, né? Ele é o diretor da BRA Certificadora, tá? E nos orgulha muito sua presença aqui para falar sobre esse assunto, tá? Então, agora, como o nosso tempo é muito curto, né? Eu vou passar a palavra para o Omar. Obrigado, professor Marcelo. Assim, legal de receber esse tipo de convite, né? Como você falou, eu sou professor da Fundação Getúlio Vargas, né? MBA de petróleo, MBA da área de riscos. Nas pós-graduações eu faço engenharia de segurança do trabalho, petróleo e gás, a gente faz uma série de situações, e na graduação de petróleo e gás, eu faço algumas disciplinas, né, ligadas a áreas técnicas. Acho esse momento, assim, com os alunos, de interação, muito legal. Quem dera, eu posso falar isso com certa tranquilidade, né, que eu sou mais velho, quem dera na minha época de universitário cedo, né, eu sou de uma época que nem existia computador, imagina ter SPE, ter esse tipo de oportunidade que vocês estão tendo. Então, assim, acho muito, muito legal, e espero contribuir um pouquinho. É claro que um, palestras como essa, né, em tempo muito curto, a gente não consegue um aprofundamento, a gente não consegue aprofundar. Então, eu vou tentar passar aqui, vou deixar para vocês o meu contato, o que precisarem da gente lá, e especialmente da minha pessoa, podem solicitar, será um prazer ajudar, será um prazer contribuir um pouquinho. A gente que está nessa trilha técnica, eu costumo falar, e isso é verdadeiro, não existe certo, não existe melhor, não existe. Eu já sou o tempo de experiência que tenho, sou professor, sou isso, aquilo. Não existe isso. Nós somos provavelmente possíveis colegas no futuro. A gente da área técnica tem que saber compartilhar, a gente tem que saber mudar de opinião técnica. Sai uma nova tecnologia, sai um novo material, sai uma nova técnica de soldagem, de aplicabilidade. Então, assim, é fundamental vocês terem o tempo todo a cabeça aberta para novidades, novas soluções e, tecnicamente falando, mudar de opinião. A gente não tem que ficar preso à mesma opinião tecnicamente nunca, porque a técnica ela evolui, as leis evoluem, os materiais evoluem. Por exemplo, no segmento que eu atuo, petróleo e gás, já dando uma pincelada para vocês pensarem um pouquinho já em alguns momentos, né, em especial a área de vocês, que é naval. Se a gente pensar que a gente tem um tempo de projeto antes da construção de um navio, de uma plataforma, que é o meu segmento do óleo e gás, se a gente olhar, uma plataforma, ela nasce e vai ficar já pronta para comissionamento, ou seja, ela nem ligou ainda, né, nem produziu nada, ela vai entrar em comissionamento, já se decorreram, no mínimo, 6 anos. Em 6 anos, a tecnologia já mudou, os softwares de comunicações já mudaram, os protocolos de comunicações já mudaram, já terão novas tecnologias de medição, novos equipamentos, novos tipos de liga de aço. Então, assim, e ela nem ligou, ela é zero. Então, assim, uma plataforma nova, ela já tem que ser reformada. Um navio novo já nasce ultrapassado. Então, assim, para a gente que trabalha com certificação, é absurdo, mas a gente tem que, em algum momento, já reprovar na certificação determinado equipamento que nem sequer nunca ligou. Então, assim, é um pensamento que eu preciso que vocês comecem, desde já, a entender a mecânica desse nosso sistema, que ele é muito, muito legal. E assim, um dos truques mais legais que tem é a gente exatamente fazer o que gosta. Eu vou começar a partilhar aqui a minha tela. Eu fiz uma breve apresentação aqui. Vamos botar ela em tela cheia. Deixa eu inverter.
Bom, eu acredito que todo mundo já esteja vendo a página principal. Confirma para mim, professor. Sim, sim. Tá Sim. sim, tô. Tá, legal. Então, assim, eu sou da BRA Certificadora, nós somos uma certificadora acreditada ao sistema Inmetro no Brasil. Nós fazemos certificações, consultorias, treinamentos, auditorias, inspeções, uma série de coisas. As fotos que vocês estão vendo são de atividade desenvolvida pela gente. Claro que a semana é naval, mas só para título de curiosidade, nós somos a única certificadora no Brasil que certificou o VLT, por exemplo, aqui do Rio. O VLT Carioca do Rio foi todo certificado pela gente, tanto, não só o VLT em si, o equipamento em si, mas a construção, toda a obra, né, trecho de trilho, a sistemática toda. Então, assim, é uma coisa bem legal. Trabalhar com certificação é uma coisa que nos permite entrar no projeto antes, durante e o depois. A certificação em si, uma coisa que eu quero que vocês comecem a entender, quando a gente fala de certificação, a gente está falando de passado. Eu só consigo certificar algo que já foi ou construído, ou existiu, ou já existiu, ou já está pronto, ou o serviço está sendo executado. Enquanto ele está sendo executado, eu estou acompanhando, eu estou fazendo auditorias, eu estou medindo, eu estou mensurando, mas eu não estou certificando. A hora que eu parar para certificar, passado, o serviço terminou. Então, assim, toda certificação, quando falamos em certificação, vocês têm que botar isso na cabeça. Falamos em passado. No processo de certificação é que a gente consegue ver futuro, presente, para quando acabar, virar passado, a gente poder entrar na certificação. Não vou entrar em detalhes, né? Está aí na tela, e essa apresentação eu vou mandar para o professor Marcelo, depois ele repassa para vocês. Assim, as atividades da BRA. Aqui, só para mostrar rapidamente, esses são os principais clientes nossos no Brasil, né? A gente atua também fora do Brasil, mas esses são os principais operadores. Vocês vão ver que o nosso portfólio não fica restrito a isso, a gente trabalha também em mineração, etc., mas o nosso carro-chefe é petróleo e gás, né? É o segmento de oil e gas, né? Então, as principais operadoras todas são nossos clientes. As principais empresas da linha de fornecimento da cadeia de suprimento no Brasil também nós certificamos, né? Então, todos os equipamentos e serviços feitos pela Technip FMC, pela Schlumberger, pela Baker, Halliburton, integradoras como Modec, SBM, enfim. Então, as principais empresas do segmento e a nível mundial são clientes da BRA, né? E a BRA é cliente deles, né? Tem sempre essa troca. Então, assim, é uma coisa bem legal. Mas o que eu queria falar, e assim, preciso que vocês depois, eu sei que o chat está aqui à minha direita, mas começando a surgir algumas dúvidas, será muito breve que eu vou falar, mas eu preciso que vocês entendam. Quando a gente está falando em certificação, a gente tem que separar em dois grupos. Se é uma certificação chamada de escopo, ou se ela é uma certificação pessoal. Então, são dois segmentos. Dentro da área de escopo, nós teremos também algumas subdivisões, não só por escopo, por tipo, mas ela poderá e deverá ser classificada o seguinte: ela é uma certificação voluntária ou ela é compulsória? Isso no mundo inteiro, nós vamos ter esse tipo de segmento. Aqui cabem algumas considerações. Vamos lá. A certificação pessoal no Brasil, ela ainda é muito fraca, ela ainda é muito incipiente. A gente vê isso com muita restrição. O próprio Inmetro, que é o organismo de acreditação no Brasil, né? Ele só começou a ter a certificação pessoal recentemente. Se não me falha a memória, 2018, por aí. Já as certificações por escopo, não. Então, vamos aqui começar a entender isso aqui um pouquinho, para a gente poder separar. Dentro de um sistema mundial, empresas como a minha, né,
autodenominadas certificadoras, eu estou botando esses certificadoras entre aspas, o que me difere, por exemplo, de eu ser um certificador para uma empresa que faz auditoria? Uma empresa, para ser considerada uma certificadora, ela tem que estar dentro de um sistema internacional de acreditação. Reparem que o termo, aqui no Brasil, até 2015, por aí, 2011, a gente usava o termo credenciamento. Isso está errado, né? O termo mundial é acreditação. Quando você fala que acredita em alguém ou em alguma coisa, você acredita, o termo é muito pesado, é muito forte, do que você simplesmente falar que está conforme. Você faz uma auditoria e diz lá, aquele item está conforme. Ok, mas quando é uma empresa acreditada num sistema mundial, onde eu, para ser um organismo, comecem a usar os termos, né? Para eu ser um organismo de certificação homologado e que tenha fé pública a nível mundial, ou seja, o meu certificado emitido, assinado pelo representante técnico, pelo responsável técnico, por um representante credenciado, ele tem fé a nível mundial. Então, por exemplo, eu emito uma certificação de um determinado equipamento ou de um determinado serviço, esta minha certificação, ela está num sistema mundial. Então, assim, este meu documento em qualquer outro país, no mesmo sistema de acreditação, ele é válido, ele é acreditado, por isso o nome é acreditação. Então, como é que países fazem? A gente tem um sistema internacional, mundial, Brasil botou o Inmetro como um organismo de acreditação. O Inmetro, ele também tem que ser acreditado por esse sistema mundial. Então, o Inmetro, no Brasil, órgão, né, o organismo de acreditação, ou seja, ele que faz todos os processos para acreditar e aí, então, nomear uma empresa chamada certificadora, ou seja, eu tenho que submeter ao Inmetro uma série de documentos e tenho que atender uma série de leis e portarias e resoluções. No nosso caso, há também uma ISO específica para um organismo de certificação, daqui a pouquinho vou falar qual é. E aí, então, o Inmetro diz assim, eu, Inmetro, que sou acreditado no sistema internacional, acredito a BRA. E aí começa essa interligação, por isso a acreditação. Então, uma vez que eu, que estou acreditado pelo Inmetro, que é acreditado a nível internacional, o que eu falo, portanto, o Inmetro acredita, e quem acreditou o Inmetro também acredita no que o Inmetro está dizendo. Então, você entra numa cadeia de acreditação. Tá claro isso para vocês? Ficou claro? Começa a dar um feedbackzinho, que eu acho que é legal, tá? Que aí, conforme for, eu consigo dar uma corrigida nesse breve tempo que nós teremos. Até aqui, acho que está tranquilo, né? Os alunos podem se pronunciar, os ouvintes, no chat, tá? Tá, legal. Então, assim, tô vendo aqui as pessoas já dizendo que sim e tal, Alessandro, Fernanda, Felipe, legal. Então, o que acontece? Nós, para sermos um organismo, nós temos que pertencer a uma ISO chamada ISO IEC 17065. Ela não é uma ISO do tipo 9001, OSHAS, ela não é esse tipo de ISO. Ela é uma ISO muito mais complexa, muito mais profunda, porque uma certificação ISO 9001, por exemplo, pode ser um produto meu, ou seja, eu posso certificar a ISO 9001, poderia, né? Não é o caso, porque a BRA não faz a ISO 9001, mas a ISO 9001 seria um produto meu, mas para que eu seja uma certificadora, eu tenho que estar num nível acima, então a gente tem que ser acreditado pela 17065, que nos exige uma série de ênfases, principalmente na área de gestão, na área de controle, na área técnica. Então, assim, a gente tem que estar num nível muito mais forte de documentação, rastreabilidade, etc., capacidade técnica, qualificação dos nossos funcionários, dos nossos responsáveis, etc. E aí, uma vez por ano, o Inmetro, então, nos faz a auditoria. Essa auditoria é pesada, normalmente são 4, 5 dias
4, 5 auditores do Inmetro para fazer essa auditoria, e aí ele diz assim, continuo acreditando em você, você está mantido, ou não continuo mais acreditando em você e você está suspenso. Então, se eu levar uma suspensão, eu não posso mais certificar em nome do Inmetro, porque eu estarei suspenso. Se eu repetir essa suspensão, então vamos lá, a gente foi suspenso, aí eu vou lá, corrijo e retiro o problema da suspensão, eu volto à acreditação. Se eu reincidir numa segunda vez no mesmo erro, aí eu sou cancelado de forma definitiva. Então, depois eu vou mostrar a vocês no site do Inmetro, e vocês vão perceber lá, cancelado a pedido, ou cancelado pelo Inmetro, ou suspenso, então vocês vão ver essa situação. É bem legal, é um processo bem bacana. E o que seria uma certificação voluntária ou compulsória? Vamos lá. Como falei, Inmetro no Brasil é o organismo de acreditação e ele é o organismo de sistemas totais de metrologia, medição, controle, etc. Então, Inmetro, através de desejos da sociedade, necessidades que venham do mercado, demandas do mercado, então ele estuda e faz uma consulta pública, audiência pública, e diz assim, legal, vamos fazer uma portaria para brinquedo, uma portaria para brinquedos de criança, uma portaria para berçário, uma portaria para carrinho de bebê, uma portaria para equipamento elétrico à prova de explosão. E aí ele começa a criar os escopos, o que a gente chama no vulgar as famílias, né? Então, quando existe esse tipo de produto, lá vão ter as portarias que seguem normalmente normas e instruções internacionais, às vezes, em alguns casos, é uma mera tradução, ou seja, sai lá uma determinada lei ou instrução normativa ou norma técnica internacional, faz-se a tradução para o Brasil e cria-se isso. Então, o que seria uma certificação por escopo voluntário ou compulsória? É quando, por exemplo, aqui no Brasil, existe alguma lei que determine que tal produto, para ser comercializado, tem que passar por uma inspeção e uma certificação. Então, exemplo, brinquedos de criança, eles aqui no Brasil é obrigado a serem certificados. Por quê? Porque pode correr o risco do brinquedo ter um formato ou um tamanho que entre na boca de uma criança e fique preso e tenha asfixia. Então, tem uma série de situações onde é compulsório, ou seja, é obrigatório esse tipo de certificação. Algumas outras, existem as normas, existem as técnicas, mas ela é voluntária, ela não é obrigatória, ou seja, certifica quem quiser, quem achar que vai fazer diferença para o produto, quem achar que vai fazer uma diferença comercial, dizer assim, meu produto é certificado. E aí, então, você passa a ter esse tipo de certificação. Então, entenderam quando é uma certificação voluntária ou quando é uma certificação compulsória? Ou seja, a compulsória é obrigatório, ele não tem para onde fugir, ele precisa ter homologação. Certamente vocês já viram uma série de produtos, parte elétrica, componentes, onde você tem lá, então, um selo, por exemplo, do Inmetro. Vem lá o logotipo do Inmetro e normalmente vai vir o que a gente chama de uma numeração, onde identifica qual foi a certificadora que fez aquela certificação daquele produto. Então, por exemplo, eu vou mostrar isso no site do Inmetro, vocês vão poder ver isso com certa propriedade. A gente tem, então, várias funções nisso, e depois eu vou explicar com mais calma ali na frente. Vamos lá. Vamos abrir aqui um site do Inmetro, que eu vou ensinar vocês a darem uma olhadinha. Confirma aqui para mim, por favor. Todo mundo está vendo já o site do Inmetro? Tá. Olha só, o site do Inmetro, como todos os departamentos e ministérios, etc., do Brasil, no governo agora atual, eles sofreram uma modificação. Então, se vocês olharem e perceberem, o site do Inmetro está subordinado ao Ministério da Economia. Ele ficou mais chatinho de navegar, né? Ele ficou mais chato. Então, aqui, nesses 3 tracinhos, é que abre, então, o menu
onde você, então, tem que procurar qual é o assunto. Ele ficou um pouquinho pior de mexer. Mas, então, você entrando no site do Inmetro, de novo, gente, eu vou deixar esse material para vocês, e lá eu vou deixar o link, não precisa ter preocupação de copiar agora no momento, claro que se quiserem, ok, né? Então, reparem lá, a gente clica aqui no Inmetro, clica em assunto, e aí você vai ter acreditação. Claro que teremos várias outras informações que são pertinentes à área de vocês, que eu acho que é legal de vocês começarem a procurar e entender. Parte de metrologia legal. Então, assim, é uma coisa bem interessante de se mexer. Então, quando a gente entra aqui na acreditação, nós teremos outras abas, em que vai aparecer os organismos acreditados, portanto, os organismos onde o Inmetro acredita. PRA, por exemplo, é um organismo acreditado. Então, eu estarei numa lista aqui. Aparecerão os comitês e comitês técnicos. Assim, é um site que vale a pena, assim, dedicar um pouquinho de tempo, dedicar um pouquinho de energia para dar uma olhada e uma interpretação nisso. Acho bem legal. Vamos lá. Eu vou entrar direto na página dos organismos, que aí eu acho que a gente tem uma outra leitura aqui. Reparem só, aqui eu estou dentro daquele menu, né? Entrei lá no menu do Inmetro, entrei em acreditação, etc. A gente cai aqui. Então, aqui, ó, reparem que os organismos de certificação serão subdivididos em grupos. Então, nós temos o Sistema de Gestão Ambiental, os organismos serão chamados de OCA, Sistema de Gestão da Qualidade, OCE, Sistema de Gestão de Manejo Florestais, OCF, e assim vai. Por exemplo, a grande maioria da parte de produtos, equipamentos, sistemas, etc., estarão aqui, ó, como OCP. A BRA é uma OCP. Nós também somos OIS. Aí vocês vão ter uma série de sopas de letrinha onde vão estar dizendo a parte do que se refere. Aqui teremos outros organismos. Aqui são organismos para fazer inspeção. Então, aqui é certificação. Eu certifico determinado produto. Aqui é quem está habilitado a fazer inspeção. Então, teremos inspeções de produtos perigosos, de produtos de segurança veicular, de ensaios não destrutivos, né? Entendo, eu não sei o universo do público de vocês, né? Em que período estão, se conhecem, simplesmente eu falar índice, vocês saberiam que é uma abreviatura de ensaios não destrutivos, ou seja, ensaio onde eu estou ensaiando o produto sem destruir. Então, por exemplo, eu quero verificar se a solda está bem feita. Então, para eu verificar a solda, teremos várias técnicas, partículas magnéticas, raio-x, gamografia. Então, esses são ensaios, por exemplo, que eu não destruo. Mas se eu quiser, por exemplo, fazer um ensaio para determinar o rompimento por tração, então eu fiz a solda, verifiquei que a solda está de boa qualidade, só que agora eu quero verificar qual é o limite de tensão que vai haver a ruptura. Esse ensaio, por exemplo, é um ensaio destrutivo, porque eu vou puxar até romper, até quebrar. E aí eu vi qual é o limite. Então, eu estou destruindo o meu objeto durante os testes e ensaios. E alguns ensaios são não destrutivos. Então, quem tem capacidade de fazer essas não destrutivos, veicular, etc, etc. E esse aqui, por exemplo, agora é novo, ó, fabricação do setor de óleo e gás. Isso é muito novo, é recente. Se a gente entrar aqui, inclusive, ó, vocês vão ver que ainda não tem nenhum organismo acreditado. Por exemplo, eu lá, BRA, me interessa, porque esse é o meu segmento, já entrei com a documentação, então vai começar todo o processo até ter algum organismo certificado, ou seja, já lançou o produto, mas ainda ninguém pode certificar exatamente aqui. Agora, quando a gente entra em OCP, aí vocês vão ter várias empresas, numeração e código dela. Reparem que ao lado da lupa então, tem uma lupinha aqui ao lado do nome, onde se você, então, clicar, você vai ver o que este organismo está acreditado a fazer. Então, não é que eu sou acreditado ao Inmetro e posso certificar qualquer coisa. Não. Eu só posso certificar o que eu estou acreditado no Inmetro. Esse era um erro, por exemplo, que o Inmetro tinha
até 5 anos atrás, por exemplo, para laboratório. A gente tinha laboratório e a gente via qualquer grandeza, vamos dizer, massa, temperatura, volume, etc. E aí o laboratório, e ainda tem laboratório que faz isso, né, o que é um absurdo, o laboratório falava assim, eu sou acreditado e posso, então, calibrar balanças. Aí você mandava a tua balança para lá para ser calibrada pelo laboratório. Só que isso estava errado, porque, na verdade, tem faixas, né? Será que aquele laboratório está acreditado e capacitado para fazer a calibração de uma balança até 1.000 quilos? Ou será que ele só faz até 100 quilos? Então, você tem que ter essa informação que não tinha. O Inmetro recebeu uma não conformidade internacional, porque o Inmetro também é auditado internacionalmente, e o Inmetro, então, teve que botar essa lupinha do lado. E aí, com esta lupinha do lado, você vê. Aquilo que eu falei aqui também, olha aqui que legal de ver, é se o organismo está ativo ou se o organismo foi cancelado ou suspenso. Então, por exemplo, este organismo está cancelado a pedido do próprio organismo, lá em 2018. Esse aqui foi cancelado a partir do próximo organismo. Então, a gente vê uma opção de coisas, né? Uma opção de tabelas. Você vê que são vários itens, né? Então, se a gente procurar aqui pelo nome, você vê lá, foi cancelado a pedido do organismo, foi cancelado a pedido do organismo, né? A gente vai vendo as sopas de letrinha aqui, Opa, olha a minha BRA aqui, BRA certificadora, eu sou um OCP 103, estou lá ativo. A minha certificação, inclusive, a auditoria do Inmetro terminou, tem coisa de 20 dias a desse ano, né? Então, e outra coisa que é curiosa, a cada 3 anos, a gente é auditado todo ano, mas a cada 3 anos, a auditoria é mais complexa, é mais pesada, para o Inmetro dizer o seguinte, você vai continuar mais 3 anos ou não? Ou seja, ela é uma auditoria de reacreditação. As outras são de manutenção. Então, por exemplo, a minha desse ano foi uma dessa, de reacreditação. Então, eu estou revalidado até 2024. Mas vai chegar em 2022, eu vou ser auditado, 2023 vou ser auditado, 2024 vem outra pesada para fazer a nossa auditoria. Tá claro aqui, então, gente? Uma coisa legal de ver também, quando a gente tem aqui, certificação de pessoas. Então, se vocês olharem certificação de pessoas, a mesma coisa, teremos outros organismos, de novo, a mesma condição, foi cancelado a pedido do organismo. Então, reparem que esses 3 aqui foi cancelado mesmo, né? Repara que a Abraman foi cancelada pelo Inmetro. Então, a Abraman, por exemplo, não pertence mais ao Inmetro. Reparem que Senai, na parte de aprendizagem, está ativo. A Bend está ativo. Só que aí, assim, o que a Bend está acreditado a fazer? A gente clica na lupinha. Clicou na lupinha, a gente vai ver lá, a Bend está acreditado ao Inmetro e ele pode fazer acesso por corda, ensaios não destrutivos e sistema de gestão. A Bend, por exemplo, não pode fazer solda. A Bend não pode fazer outro tipo de certificação. Então, a gente com isso tem aqui as diferenças. Então, por exemplo, aqui o Senai, clica na lupinha do Senai. Senai, por exemplo, pode fazer certificação de pintura industrial e pode fazer certificação de soldagem. Então, vocês precisam ter a atenção a sempre clicar na lupa para poder ver qual o escopo, de fato, aquele sistema está acreditado. Da mesma forma, quando a gente vai em laboratório e vai ver grandeza em termos de laboratório, a gente também tem que ter esse tipo de cuidado para a gente poder ver no laboratório e ver. Está claro aqui de entender, gente? Perfeitamente, Bruno. Legal, legal. Bom, é aquilo que eu falei, o nosso tempo é curtinho, eu quis dar uma pincelada para a gente poder ver alguns sistemas, né? Para a gente ver algumas situações, mas eu acho que é importante vocês entenderem que no Brasil tudo fica pendurado ao Inmetro. E os organismos de certificação pendurados ao Inmetro estão acreditados por escopo. O que não impede, por exemplo, eu não faço uma certificação de balança, eu não tenho laboratório, então, portanto, eu não posso fazer
uma calibragem de balança para poder emitir que aquela balança está correta ou não correta. Porém, nada me impede de fazer um atestado de inspeção da balança. Só que ele não tem peso para o sistema do Inmetro, ele não tem validade para o peso do Inmetro. Claro que terá validade jurídica, porque é um instrumento e é um documento emitido por um organismo de certificação, mas ele não pode ser chamado de certificado. Ele teria que ser chamado de atestado, de declaração, ele teria outro termo, e não um termo de certificado, tá? Então, tomem cuidado com isso. Então, quando vocês verem um atestado, já levanta a orelha. Opa, isso não é uma certificação, ele apenas está atestando que está de acordo com algum parâmetro, de algum critério, ok? Vou dar um exemplo no segmento de petróleo, que é o que a gente atua. Então, nós temos, por exemplo, figuras como a da Agência Nacional de Petróleo, a ANP, que tem os contratos através do leilão com as operadoras concessionárias. Então, Petrobras, Repsol, Chevron, Rosneft, né? Qualquer uma operadora a nível mundial. As operadoras, por sua vez, possuem a responsabilidade de retornar informações, documentos para a ANP. Então, a ANP, como um órgão do governo, uma agência nacional do governo, reguladora, fiscalizadora, ela é que é a responsável por isso, ela, então, cria algumas portarias e cria algumas resoluções que determinam alguns serviços. Vou dar algum exemplo. A gente tem a resolução ANP número 1/Inmetro, que estabelece quais são os critérios que uma operadora vai ter que possuir para os equipamentos de medição de produção. Ou seja, como é que a gente sabe que uma determinada plataforma está produzindo uma determinada quantidade de petróleo ou de gás, ou de petróleo e gás, ou de condensado? Como é que ela está medindo? Qual é o parâmetro utilizado? Por quê? Essa medição é importante, porque ela afeta, inclusive, cálculos de royalties, cálculos de imposto. Então, você tem toda uma regra. Então, por exemplo, a ANP determinou lá, portaria ANP número 1, conjunta com o Inmetro. Então, por exemplo, a BRA tem que ser acreditada para poder fazer esse tipo de inspeção e certificação, para a gente, quando falar assim, plataforma número tal produziu, não vou aqui citar nomes, né, gente? Uma questão de ética, né? Mas a plataforma X produziu 10 mil barris por dia. Como é que a gente chegou nesse valor? Como é que é esse medidor? Só para vocês terem uma ideia, para a gente não entrar muito em detalhes, mas só para atiçar a curiosidade de vocês, um medidor de vazão, ele tem que ser calibrado em laboratório a cada 3 meses. A cada 3 meses eu tenho que retirar um medidor ou levar um medidor mestre a bordo para eu poder fazer essa calibração e certificação desse medidor. Gente, é muito simples de entender isso. A gente fizer uma conta assim muito rápida, uma plataforma de grande porte, ela produz 200 mil barris dia, 150 mil barris dia. Se a gente botar 100 mil barris dias para facilitar a conta, com um barril de petróleo a $50 o barril, nós estamos falando de 100 mil barris vezes 50, nós estamos falando de 5 milhões, né, de dólares dia. 5 milhões de dólares dia. Se o medidor errar 1%, olha quanto de dinheiro está se perdendo medindo a mais ou a menos, mas está medindo errado. A gente tem por dia. Multiplica isso por meses, por ano, por década, e vê quanto de dinheiro foi a mais ou a menos, né? Então, a cada 3 meses, as operadoras têm que fazer. Então, por sua vez, a ANP acredita também, certificadoras como a BRA, que somos acreditados no Inmetro, ou seja, para ser uma certificadora acreditada pela ANP, a primeira coisa que nós temos que ser é acreditados ao Inmetro, para pertencermos ao sistema. E aí vocês já viram, a gente tem que ser acreditado num determinado item, etc, etc. Depois disso, as operadoras contratam empresas, fornecedores para tudo, né? Para perfurar, para construir a plataforma, para comprar equipamento, válvula, seja lá o que for. Essas empresas e fornecedores, por sua vez, junto com as operadoras, também devem contratar. Então, assim, é um sistema que o ciclo se fecha, porém, quem remunera o nosso trabalho, quem remunera o nosso serviço, é quem nos contrata. Não é a ANP, não é diretamente a ANP. Então, assim, se uma operadora me contratar para eu fazer determinado tipo de serviço, é esta operadora que irá me pagar. Se, por sua vez, uma operadora contratar uma empresa e esta empresa
precisar, então, demandar do certificado, esta empresa é que irá contratar uma certificadora. Então, o sistema fecha por quê? Porque eu também informo a ANP o que eu fiz o processo. Então, por exemplo, o meu produto final é um certificado, é um papel, é um documento. Só que eu tenho um processo por trás desse documento. Quais documentos eu vi, o que eu auditei, como é que eu fiz, quais as normas que foram atendidas, quais foram as medições, ou seja, eu tenho todo um arcabouço de documentos que estão no processo. Isto a ANP pode me auditar a qualquer momento, e o Inmetro também, a qualquer momento. Então, assim, eu tenho uma responsabilidade com a ANP e a ANP vê todo o processo. O meu cliente, seja operador ou empresa, ele não vê todo o processo, ele só recebe o certificado. Ou seja, ele só recebe o documento final, mas ele não vê o meu processo como um todo. Uma agência reguladora vê meu processo como um todo, e na minha certificação do Inmetro vê o meu processo como um todo. Tá claro isso aqui também, gente? Para todo mundo, para eu poder pegar aqui. Ok, meu irmão, pode continuar. Maravilha. Só para vocês terem uma ideia de valores, tá? Claro que esses valores eu não estou me referindo a valores que eu recebi na BRA, quem dera, né? Seria uma maravilha. Aí eu estaria, de fato, nessa tela que vocês estão vendo no fundo de imagem, no mar, lindo, né? Na verdade, mas só para vocês entenderem, aproximadamente 8.500 solicitantes certificados, ou seja, a gente teve ordem de grandeza aí 11 mil e poucos certificados emitidos. Só que nós medimos, certificamos dentro do processo algo em torno de 74 bilhões de dólares. É muito dinheiro envolvido, né, no segmento de petróleo. Então, assim, é uma coisa que tem que ser seguida muito a sério, né? É muita responsabilidade da nossa parte, de fato. Repara aqui uma plataforma, aí entrando um pouquinho no que eu acho que seria legal da gente abordar. Quando a gente está falando ainda mais porque o sistema de vocês é naval, né? Por favor, gente, eu não sei se eu estaria passando uma informação nova ou se eu vou estar falando uma informação conhecida, né? Quando um armador, ou seja, quando uma pessoa física ou uma empresa, que é o armador, que vai encomendar o projeto antes da construção, ele, na verdade, já tem que definir uma unidade de certificação, mas que tem uma categoria chamada classe. Por exemplo, a BRA certificadora não é uma classificadora, ele não é classe. Mas cada país possui a sua classe. Então, por exemplo, nos Estados Unidos é a American Bureau of Shipping. Eu fui gerente de operações da American Bureau of Shipping aqui no Brasil. Todos os contratos da ABS eu gerenciei. Até que eu decidi sair, criei a minha nacional pequenininha e vamos à luta. Por mais que seja chamado de maluco, fiz isso com o maior prazer, com a maior alegria. Da Noruega é a DNV, Dort Not Veritas. Então, a gente tem N, são sempre sopas de letrinha, né? Então, nós temos lá a SGS, na Itália é a RIMA. Aqui no Brasil há uma confusão, porque aqui no Brasil a gente tem uma gerência, uma interferência entre Marinha, Departamento de Portos, aí fica um nicho que entra uma certa confusão, e aí tem uma entidade aqui no Brasil, que é a RBNA, que também é classificadora de cada país. Então, assim, aqui no Brasil a gente tem a RBNA, mas tem essa interferência de marinha, de portos, então, assim, fica meio confuso aqui no Brasil. O que uma classificadora vai fazer? Uma classificadora, isso eu estou falando antes de começar a fazer o projeto. Então, ele já tem que definir qual a finalidade daquela embarcação e para onde ela irá. Vai atravessar pelo canal de Suez, pelo canal de Panamá, vai navegar no Mar do Norte, é para a água brasileira. Então, isso vai classificar a embarcação. Então, o projeto já nasce com as orientações da classificadora,
que vai dizer o seguinte, tem que atender no mínimo as normas tais, para que o projeto já comece a nascer classificado. Quando é decidido, então, pela construção da embarcação, aí entram várias certificadoras envolvidas no meio, aí a BRA entra no meio, nós vamos, então, certificar equipamentos, módulos, sistemas. Então, cada pecinha aqui dentro de cada módulo desse, seja ele tratamento de água, tratamento de gás, MEG, tudo que vocês estiverem vendo aqui, sistemas de VRU para recuperação de energia, guindaste, o flare, o turret, tudo que vocês estiverem vendo aqui vai ser certificado. E, obviamente, a maioria aqui certificado também em área classificada, a prova de explosão. Então, essa construção, aonde ocorrer, no Brasil, fora do Brasil, parte dela aqui, parte dela fora, em Singapura, não interessa. Ela tem que ser certificada desde a construção. Essas informações vão sendo consolidadas para a classificadora vai compilando tudo que as certificadoras vão mandando, vão fazendo, e no final a classificadora vai dizer o seguinte, opa, o navio, eu estou mostrando uma foto da plataforma, mas isso é qualquer embarcação, vessel de supply, um turismo, barco de pesca, qualquer coisa. E aí ele no final vai dizer assim, ó, ok, o navio está liberado. Está liberado para teste, não é para navegar, não é para produzir. Então, assim, uma plataforma e entram algumas outras informações. Tá claro? Gente, eu sei que o objetivo aqui é certificação, mas é que esse lado do petróleo fala um pouquinho forte, né? Dentro do coração. Então, mas é importante para a gente. Hein? É importante para nós aqui, né, da Naval. Tá. O dia que quiser, Marcelo, fazer uma outra apresentação sobre a área de petróleo especificamente, se quiser, fica à vontade, pode me convidar, será um prazer, tá? Por exemplo, aqui é uma plataforma com sistema de turret, não sei se vocês conhecem, né? Ou seja, se vocês repararem, a plataforma em si, ela não é ancorada, o que é ancorado é o turret, olha aqui, ó. O que isso permite? Eu não sei se vocês conseguem ver pela minha câmera, né? Imaginando que isso aqui é a plataforma, como que está ancorado é o turret, a plataforma fica livre para mexer como se fosse uma bandeira conforme maré e vento. Então, ela não tem, ela minimiza a interferência. Em que momento isso a gente trava? A gente trava ela se, por exemplo, a produção dela não sair por duto. Se a produção dela sair por duto, aí ela fica livre, porque ela vai sair a produção por aqui também, ó, pelos risers. Então, eu terei risers que está indo no sentido do fundo do mar para cima para vir para o turret, para entrar para a plataforma para fazer o tratamento, e aí ele pode também voltar pelo riser e ir para a produção. Caso o leito marinho tenha algum obstáculo, ou isso fique muito distante, e venha, então, um outro navio chamado aliviador para aliviar a produção, então, nesse momento, é o único momento que a gente trava mecanicamente o turret para ela poder ficar fixa, para o outro navio poder alinhar com posicionamento dinâmico, interligar um no outro, então, desta plataforma, bombearia para outro navio e seguiria. Então, a gente usa o turret quando a gente não quer ancorar a plataforma. Da mesma forma, aqui é um sistema onde eu tenho um turret, aqui era o turret, repara, externo à plataforma, né? Aqui esse modelo é um turret, por coincidência, só que interno à plataforma. Então, o que modifica? A parte estrutural do casco aqui é completamente diferente da parte estrutural do casco aqui, certo? Mas olha o que pouca gente vê, é a parte do leito submarino, né? Onde estão as cabeças de poços, onde estão as árvores de Natal, aqui representadas, né? Os flowlines, que aqui viram risers. Por exemplo, aqui manifold de produção, interligado com outra plataforma, e aí começa a complexidade do arranjo submarino. Tudo isso a gente certifica. Então, nós certificamos árvores de Natal, que são essas que vão aqui na cabeça do poço, né? Essa aqui é uma foto de uma árvore de Natal fabricada aqui no Rio de Janeiro, ali na Pavuna, pela Technip FMC. A gente é uma das 4 fábricas no mundo que fornece, por exemplo, a árvore de Natal que a Chevron utiliza no Golfo do México. É fabricado na Pavuna, no Rio de Janeiro.
A gente fabrica a árvore de Natal aqui, embarca no navio e vai para o Golfo do México. Essas unidades aqui, por exemplo, são manifolds. Então, seriam algo parecido com esse. Gente, tenta entender a dimensão de uma pessoa comparado com um manifold, que ainda não está completo. Aqui ainda entrarão os MCVs, que são esses equipamentos aqui, ó, né, onde conecta um umbilical para ele ir para o flowline, né? Então, repara que aqui ainda vai entrar uma série de equipamentos, né? Aqui ela está sendo preparada numa balsa para depois ela navegar e para ser lançada no mar, né? Alessandro, eu vi que você fez aqui uma pergunta, mas deixa eu só voltar para cá, depois eu volto na tua pergunta, tá? Porque eu vou ter que mudar de monitor aqui para ler. Então, tudo são equipamentos onde a gente certifica, né? Lembrando, né? Esse equipamento, por exemplo, ele é fabricado, projetado e construído para ele ficar 30 anos a 3.000 metros de profundidade, sem fazer manutenção, sem ter como a gente fazer alguns sistemas de intervenção, e funcionando, né? Então, assim, é um rigor técnico. Aço liga especial de alcaloides dentro do Icomel, tem uma série de coisas que nem possuímos no Brasil, tipo de solda que a gente não possui no Brasil, com revestimento de aços especiais, uma série de coisas. Eu fiz questão também de botar aqui para vocês verem, o nosso papel, aqui é a foto do Gordinho, né, que sou eu que vos fala, né? A gente, quando vai numa empresa, por exemplo, aqui é uma empresa que fabrica esses umbilicais, esses risers, né? Então, a gente, na verdade, tem que fazer, para fazer a certificação, a gente tem que ir na fábrica, a gente tem que inspecionar, por exemplo, essa aqui é um produto que a gente chama de aramida, a gente não tem no Brasil, essa aramida ela tem que ser depois traçada por equipamentos para poder fazer uma trecilagem, para depois ela entrar numa perfilagem de um tubo, para depois fazer uma extrusão, para depois entrar na construção do umbilical. Então, assim, a gente tem que acompanhar passo a passo. Então, assim, a certificação é muito legal. Claro que envolve ter que estudar igual um maluco, envolve ter que se estressar igual um maluco, porque nós estamos falando de equipamentos de bilhões, de milhões, com prazo curto, que a responsabilidade acaba caindo na nossa mão, e assim, é uma coisa doida. Vamos lá, Alessandro, vamos lá, boa pergunta, vamos lá. Hoje há muito peso na burocracia de aprovação de certificações por parte do Inmetro ou outros órgãos públicos, ou os processos estão relativamente ágeis? Como está esse cenário que você deve melhorar, na sua opinião? Vamos lá, boa pergunta, Alessandro. No que tange as certificadoras certificarem os produtos, eu diria que não há burocracia. Onde é que tem um gargalo? É quando a gente depende de um laboratório. Os laboratórios no Brasil, ainda mais com a pandemia, sofreram bastante pesado. Então, por exemplo, a gente tem algumas condições, às vezes, que a gente demanda para o laboratório assim, preciso calibrar determinado equipamento ou determinado produto do cliente. O laboratório responde assim, só tenho vaga para 2023. Então, a gente tem que recorrer de novo ao Inmetro e fala assim, Inmetro, o laboratório no Brasil não pode. Solicita autorização, então, para mandar esse troço para um laboratório na Europa e certificar esse cara lá na Europa. Então, assim, a gente tem gargalos, sim, não pelas certificadoras, porque a gente, lógico, nós somos empresas privadas e temos que produzir. Agora, no que tange ao Inmetro, é órgão do governo. Então, assim, leia-se, a gente tem que ter atenção a prazo, não pode dar bobeira, a gente tem que, né, ser proativo antes dos caras, a gente tem que fazer coisas que talvez em outros países não seriam necessárias a gente ficar. Inmetro, já viu meu documento? Olha, eu te mandei um documento semana passada. E cobrança gentis, né? Não adianta assim, mas tu não leu o documento. Não, tem que ser, né? Meu querido, eu estou uma gentil lembrança. Você já teve tempo de ler? Você pode ver comigo? Você tem alguma dúvida? Precisa de alguma outra informação complementar? Então, assim, a gente tem que saber lidar com isso. Então, tem uma certa morosidade, sim, por ser um organismo público. No que tange aos organismos privados, não. Agora, em relação a laboratórios, sim. Só para finalizar, eu sei que eu já estou passando dos 45, Marcelo, peço desculpa, eu tentei condensar o máximo, mas é que eu procurei abrir um pouquinho o leque na cabeça de todo mundo. Por que é importante ser uma certificadora de terceira parte, que é o que nós somos? Exatamente por causa disso.
A gente é imparcial na informação, a gente tem que ter a rastreabilidade total dos documentos, a gente tem que ter um controle e eficiência nas operações, a gente tem que ter os responsáveis técnicos com conhecimento agregado. Por exemplo, eu trabalhei a minha vida inteira na área de segmento de petróleo. Eu tenho 35 anos, já perfurei, já lancei duto, já construí oleoduto terrestre, marítimo, já trabalhei fora do Brasil, dentro do Brasil. Então, assim, a gente carrega um conhecimento técnico absurdo, né? E a gente tem que apresentar o resultado. Então, sendo de terceira parte, ou seja, eu não sou nem quem contratou e nem o contratado, eu não estou numa relação de primeira e segunda parte, eu sou uma terceira parte isento, que estou olhando o contrato, estou olhando o processo à luz das normas técnicas e não à luz dos interesses comerciais. Então, assim, é fundamental que seja de terceira parte. A gente encontra algumas barreiras no Brasil, em especial, porque sempre acha que a gente é que... Porque, claro, a norma diz que... Vou dar um exemplo que está ocorrendo essa semana, tá? A norma diz, por exemplo, que equipamento estrangeiro tem que ter manual traduzido em português. A gente recebe a documentação, o manual não está em português. Eu não posso emitir o certificado por falta do manual. Ah, mas tu está sendo rigoroso? Não, estou seguindo a norma. Se a norma falar assim para mim, uma condicional, ou seja, na ausência do manual em português, aceitaremos um pedaço de papel. Opa, beleza, eu peço o cara faz um pedaço de papel. Agora, não, a norma diz que tem que ter manual. Então, assim, tem que traduzir o manual. Então, assim, nós temos que pensar no detalhe. Por quê? Porque se eu numa auditoria, o cara chega, cadê o manual? Eu não mostro o manual, quem leva a não conformidade sou eu. Então, assim, a gente leva com muito rigor. Eu posso dizer com orgulho, eu sou a única certificadora dentro da Agência Nacional de Petróleo com 0 não conformidade. Né? Então, assim, vou procurar manter isso daí. Tá? Como é que é feito o processo seletivo? Paulo Henrique já está procurando emprego, Paulo Henrique? Beleza. O processo é muito simples, cara. Entra em contato com a gente, manda um e-mail, currículo lá para o comercial da BRA, entra no site da BRA, que vocês vão ver lá, tem os e-mails de todo mundo lá. E aí, meu amigo, não tem jeito, vai passar pela minha mão. Se o currículo for legal, beleza. Mas a gente contrata estagiário, a gente contrata... pessoas para trabalhar. Eu, recentemente, estou com uma estagiária nova, então, assim, especialistas em algumas áreas, NR12, é bem legal. Então, fique à vontade para procurar. Na verdade, assim, a apresentação era isso, eu tentei espremer e comprimir o máximo que podia e vamos lá, abertos a perguntas e respostas, gente. Tomar.